O livro de hoje vai além da simples narração dos levantes judaicos contra a dominação seleucida no século II a.C. Mais do que uma crônica militar, é um discurso teológico que transforma a história em instrumento de fé e identidade. O livro não apenas recorda fatos, mas forja uma memória de resistência diante da maior crise religiosa do judaísmo antigo. Eles confiam em suas armas e em sua audácia, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, que pode desfazer com um gesto nossos atacantes e o mundo inteiro. Macabeus 2, ou o segundo livro de Macabeus, é o livro que dá sequência ao nosso projeto Lendo a Bíblia. Se você não viu os vídeos anteriores, o link da playlist vai estar na descrição e num card aqui em cima. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos, porque o importante é compartilhar. Escrito originalmente em grego, como epítome da obra de Jasão de Cirene, o livro adota um tom emocional e persuasivo. Sua intenção é despertar coragem e devoção. A história dos Macabeus converte-se em liturgia da fidelidade, na qual cada vitória é também um chamado moral. O pano de fundo é a perseguição helenística conduzida por Antíoco IV Epifânio, mais do que um conflito político, uma guerra cultural contra a Torá e o templo. A resistência liderada por Judas Macabeu é exaltada não por sua estratégia militar, mas por sua fé. Judas é apresentado como guerreiro e sacerdote, símbolo da restauração da ordem divina. Suas vitórias são sinais da ação de Deus, não apenas da força humana. A purificação do templo, celebrada na festa de Chanukah, marca o auge dessa restauração. A santidade retorna ao centro da vida do povo. O aspecto mais original do livro é sua doutrina do martírio e da ressurreição. Ao contrário do primeiro livro de Macabeus, o segundo enfatiza o valor espiritual da morte por fidelidade à lei. O martírio é o sacrifício redentor em que a derrota aparente se torna vitória eterna. Os relatos da morte do ancião Eleazar, no capítulo 6, e da mãe com seus 7 filhos, no capítulo 7, são o coração teológico da obra. Neles, a fidelidade até o fim é vista como santificação do nome de Deus. A promessa de ressurreição torna o sofrimento suportável e o transforma em esperança. O Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, porque morremos por suas leis. Essa convicção estabelece uma base para a teologia da retribuição após a morte, que marcará o pensamento judaico e cristão posterior. A vitória dos fiéis se manifesta não no campo de batalha, mas no testemunho de quem morre por sua fé. O segundo livro de Macabeus é uma obra teológica sobre o sentido do sofrimento e da fidelidade. Ele mostra que o poder de Deus transforma a opressão em esperança e a morte em promessa. Sua mensagem atravessa o tempo. A fé é a forma mais alta de resistência, e o martírio, o selo da aliança entre Deus e o justo. O livro, parte essencial do conjunto deuterocanônico, não deve ser lido como obra autônoma de um autor indivisível. Sua estrutura e linguagem revela antes um texto de caráter resumido e compilatório, situado entre a crônica histórica e o discurso teológico. O livro que chegou até nós é um epítome, um resumo condensado de uma obra maior, hoje perdida. A autoria do texto é anônima. Provavelmente escrito no final do século II a.C., o livro foi composto por um redator que se apresenta apenas como compendiador ou hiptomador. Esse autor reconhece abertamente sua fonte principal, abre aspas, e os fatos que foram narrados por Jasão de Cirene em 5 livros, nós tentaremos resumir num só volume. Macabeus 2, capítulo 2, versículo 23. Dessa relação nasce um duplo autoral. Jasão de Cirene é o historiador original, autor dos 5 volumes perdidos, que serviram de base factual ao relato. O compendiador anônimo é o autor do texto canônico, responsável por condensar
e reinterpretar a obra anterior. O livro, portanto, não é criação original, mas interpretação. O compendiador seleciona e organiza o material histórico para transformá-lo em mensagem religiosa. Enquanto o primeiro livro de Macabeus segue o modelo de uma crônica política e militar, o segundo livro propõe uma leitura teológica dos mesmos acontecimentos. O gesto de resumir e selecionar imprime ao texto uma direção espiritual e um tom dramático. A narrativa não pretende apenas registrar a revolta judaica contra a dominação seleucida, mas interpretá-la como ação divina na história. O texto converte a luta política em lição religiosa, apresentando 3 eixos centrais de fé. A história é conduzida por ações diretas do divino, manifestações em milagres, anjos e castigos. O relato reforça a confiança na providência. A fidelidade à lei, mesmo diante da morte, é exaltada como suprema expressão da aliança com Deus. O sofrimento é visto como vitória espiritual. O livro oferece uma das principais formulações claras da crença na vida após a morte. O sofrimento terreno é compensado pela promessa de recompensa futura. O segundo livro dos Macabeus é, assim, um texto de resistência, não apenas militar, mas espiritual. Ao condensar a obra de Jasão de Cirene, o autor anônimo preservou a memória de um povo e lhe deu novo sentido. Transformou a história em catequese e o testemunho em fé, afirmando a sabedoria de Deus e a esperança na vida eterna como fundamentos da tradição judaico-cristã. O livro não se apresenta como uma narrativa contínua, mas como uma epítome, um resumo condensado de uma obra histórica anterior, composta por Jasão de Cirene, como eu já disse aqui, em 5 volumes. Essa origem é essencial para compreender sua natureza. O autor anônimo da epítome não é apenas um compilador, mas alguém que seleciona e enfatiza com propósito teológico e dramático, transformando a história em instrumento de fé. O texto abre com 2 cartas dirigidas à comunidade judaica do Egito. Longe de serem apêndices, essas epístolas introduzem o objetivo central da obra: convocar a celebração da festa da dedicação, o Hanukkah. Desde o início, o livro se define não como registro histórico, mas como exortação religiosa voltada à memória e à unidade do povo judeu na diáspora. O período narrado entre 180 e 161 a.C. é retratado como o auge do conflito entre fidelidade à lei mosaica e as pressões da helenização. Diferente do primeiro livro dos Macabeus, centrado em eventos políticos e militares, Macabeus 2 aprofunda a dimensão moral e espiritual da crise, simbolizada nas figuras de Jasão e Menelau, sumos sacerdotes que representam a corrupção interna que antecede a profanação do templo. A invasão de Jerusalém e a profanação do santuário por Antíoco IV Epífanes são interpretadas como juízo divino sobre um povo que cedeu à apostasia. O livro propõe que a resistência subsequente nasce não de um nacionalismo, mas de um impulso religioso, a defesa da pureza da fé e da lei. O centro emocional da narrativa está na estética do martírio. O autor dedica ampla atenção aos mártires da lei, especialmente ao ancião Eleazar e à mãe com seus 7 filhos, cujos sofrimentos são retratados como testemunho supremo de fidelidade. A morte, para eles, não é derrota, mas confirmação da esperança na ressurreição. A dor se converte em manifestação da glória divina, e os mártires tornam-se modelo de santidade e resistência. Por sinal, nós temos um vídeo aqui sobre a vida dos mártires, do Alban Butley. Vou deixar o link para vocês na descrição. O martírio é apresentado como o meio pelo qual a ação divina se manifesta na história. A pureza e a fé dos que sofrem
despertam a intervenção de Deus, legitimando as vitórias que se seguem. A transição para as campanhas de Judas Macabeu reforça esse ponto. As vitórias militares são acompanhadas por sinais sobrenaturais e visões de anjos, reafirmando que a libertação de Israel é obra da providência, não do poder humano. A narrativa culmina com a purificação do templo em 164 a.C. e a instituição da festa de Hanukkah, símbolo da restauração da aliança e da soberania divina. O relato da morte de Antíoco IV, descrita como punição exemplar, e a derrota de Nicanor em 161 encerram o livro com a afirmação da justiça retributiva de Deus. O legado de Macabeus II vai além da história. Sua força está na teologia que articula a esperança na ressurreição, o valor expiatório do sofrimento e a eficácia da oração pelos mortos. O episódio em que Judas Macabeu recolhe dinheiro para um sacrifício expiatório pelos soldados caídos, introduz a ideia da intercessão pelos falecidos, fundamento de uma teologia da comunhão entre vivos e mortos. Em síntese, Macabeus II apresenta o sofrimento em nome da lei como sacrifício meritório que garante a vida eterna. O Templo de Jerusalém simboliza essa convergência entre o mérito humano e a ação salvífica de Deus. Como epítome teológica e literária, o livro transforma a dor em esperança e o martírio em vitória espiritual. É um testemunho da fé em meio à crise e uma das formulações mais decisivas da escatologia judaica que influenciaria profundamente o cristianismo posterior. Longe de ser uma simples continuação do primeiro livro de Macabeus, trata-se de uma reinterpretação teológica e moral do mesmo contexto histórico, cobrindo o período entre 187 e 161 a.C., da gestão do sumo sacerdote Onias III à derrota do general Nicanor. A obra rompe com a narrativa linear. O autor se apresenta como aquele que resume o texto original, escrito por Jasão de Cirene. Essa confissão, feita no prólogo, explica o caráter fragmentado do livro, que se assemelha a uma coleção de episódios. O narrador encerra o texto afirmando: se consegui escrever bem, é o que queria. Se saiu simples, fiz o melhor que pude. Essa humildade literária revela mais do que modéstia, mostra a intenção de oferecer uma narrativa agradável e variada, em que o prazer estético do texto se alia à sua mensagem moral. As referências iniciais a Neemias e Jeremias reforçam o vínculo entre a luta dos Macabeus e a tradição sagrada de Israel. O episódio do fogo sagrado reacendido no templo recorda o milagre presenciado por Neemias e simboliza a permanência da presença divina em meio à crise. Já Jeremias, ao ocultar a Arca da Aliança, evoca a herança espiritual e a esperança na restauração futura. Enquanto Macabeus I destaca o heroísmo militar de Judas Macabeu, Macabeus II desloca o foco para o martírio. O livro mostra que a verdadeira resistência está na fidelidade à lei, mesmo diante da morte. O martírio de Eleazar e da mãe com 7 filhos é o ponto central do livro. Eleazar prefere morrer a violar a lei, oferecendo um exemplo de coerência moral. A mãe, ao exortar o filho mais novo, expressa uma das primeiras formulações da crença na criação a partir do nada e na ressurreição dos mortos. Aqui, o martírio é visto como o ato supremo de fé na justiça e no poder de Deus. O tema do martírio dá ao livro sua função pedagógica: ensinar e fortalecer a comunidade ameaçada pela helenização. É nesse contexto que surge o termo judaísmo, usado para definir a resistência religiosa e cultural dos judeus
frente ao helenismo. Macabeus 2 também introduz ideias que influenciaram profundamente tradições posteriores. A oração de Judas Macabeu pelos soldados mortos, motivada pela crença na ressurreição, estabelece a prática de interceder pelos falecidos. A visão de Judas, na qual o sumo sacerdote Onias III e o profeta Jeremias intercedem por ele, expressa a fé na comunhão entre os justos mortos e os vivos. Com sua estrutura singular e propósito declarado, Macabeus 2 deve ser lido como um relato de restauração, mais do que narrar a purificação do templo ou a vitória sobre Antíoco IV. O livro celebra o restabelecimento da dignidade espiritual de Israel. Ao transformar a crônica militar em uma história de fé e sacrifício, Macabeus 2 consagra o Marte como figura central da identidade judaica. O livro mostra que o verdadeiro triunfo não está na força das armas, mas na fidelidade a Deus, que sustenta o povo diante da perseguição. Assim, o livro define o judaísmo como uma religião de resistência e esperança. O segundo livro dos Macabeus é uma obra literária e teológica que transforma o relato histórico em um manifesto de resistência e esperança. Sua relevância não está na precisão factual, ponto em que se distingue do primeiro livro, mas na intensidade de seu conteúdo teológico e na clareza de suas ideias. O texto reflete a mão de um autor formado na retórica helenística, adepto de um estilo emocional e enfático. Essa escolha não é apenas estética, serve a um propósito de defesa da fé e de persuasão. Desde o início, o autor declara que não busca exaustão de detalhes, mas uma narrativa concisa e marcante, capaz de mover o leitor e fortalecer sua fé. O foco do livro não é o rigor cronológico, mas a ação de Deus na história. Enquanto Macabeus 1 narra os feitos humanos, Macabeus 2 destaca a intervenção divina, milagrosa e punitiva, que orienta o destino do povo. As alterações e seleções narrativas servem para enaltecer o martírio dos fiéis e a punição dos ímpios. A grandeza da obra está em seu papel como fonte de doutrinas que influenciaram tanto o judaísmo quanto o cristianismo. É um dos primeiros textos a associar o sofrimento justo à promessa da vida eterna. O capítulo 7, que relata o martírio da mãe de seus 7 filhos, sintetiza essa visão. O sofrimento é apresentado como caminho para a ressurreição e a justiça divina. A dor não é fim, mas meio de alcançar uma vida restaurada. No capítulo 12, o episódio da coleta de Judas Macabeu para um sacrifício em favor dos soldados mortos introduz uma ideia decisiva, a de que a vida continua após a morte e que os vivos podem interceder pelos falecidos. Essa passagem antecipa o conceito de purificação após a morte, central na teologia do Segundo Templo. O livro também é um tributo à fidelidade à Torá diante da perseguição. As histórias de Eleazar e dos 7 irmãos funcionam como exemplos morais de resistência. O leitor é convidado a escolher entre a apostasia, que preserva a vida terrena, e a fidelidade, que assegura a vida eterna. O tom emocional e retórico do texto é, ao mesmo tempo, sua força e sua limitação. As hipérboles nas descrições de batalhas, milagres e castigos, como o de Antíoco, reforçam a ideia da vingança divina, mas comprometem a precisão histórica. Além disso, o livro é um resumo de uma obra maior de Jasão de Cirene, hoje perdida. Isso impede que se avalie até que ponto o compilador foi fiel ao original. O segundo livro de Macabeus é uma obra de fé e teologia escrita em meio à crise. Ao priorizar o drama e a doutrina em detrimento da cronologia, distingue-se da narrativa factual de Macabeus 1 e assume um papel fundamental na formação da esperança escatológica judaica. Também fornece as bases para a teologia do martírio e da ressurreição,
que influenciaria o cristianismo. É um testemunho de como a literatura pode moldar a fé e a identidade de um povo. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.